Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Justiça. Hoje nós recebemos um amigo especialista aí em diversas áreas, a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Mas vocês que caíram de gaiato aqui, não conhecem ainda o nosso canal? Bom, sou o host Robson Café com Justiça, tá? É o nosso podcast, sou advogado e aqui nós apresentamos na Rede Fox TV. Então se você ainda não segue, se inscreva no nosso canal, segue, curte, compartilha, fica à vontade para poder comentar o que quiser, porém, liberdade de expressão não é sinônimo de desrespeito, tá bom? E hoje nós recebemos aqui o ilustre convidado, que a gente vai falar um pouquinho sobre os bastidores da advocacia que ninguém vê, tá? Ele que é advogado, mestre em Direito, ele é docente universitário e é secretário adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Guarulhos. Seja muito bem-vindo, doutor Victor Pegoraro. Obrigado, doutor Robson, obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder estar aqui no Café com Justiça para a gente bater um papo aí sobre advocacia, docência e outras coisas que afetam a nossa vida diretamente. Isso aí, foi difícil achar a agenda desse doutor aqui. Meu, o rapaz aqui é muito requisitado, mas brincadeira à parte... Meu, uma pessoa aqui que tem um carisma aqui, que eu tenho um baita respeito, sempre me tratou muito bem, vejo ele tratar todo mundo da mesma maneira. Parabéns, viu, pelo ser humano que você é. Doutor, vou começar. Café? Aceito, sempre bom. Qual é a maior mentira que contaram pra você na advocacia? Maior mentira que contaram na advocacia é que é difícil. Que é difícil. E aí eu desenvolvo esse raciocínio. Fique à vontade. As coisas acontecem, demandam tempo. E a advocacia, como qualquer profissão, Dr. Robson, o senhor sabe muito bem, ela exige um certo grau de comprometimento, de qualificação e de paciência e resiliência para as coisas acontecerem. Mas quando alguém diz que é difícil, ela te desmotiva, ela te joga para baixo, ela coloca um entrave psicológico dentro da sua mente, da sua cabeça, da sua mentalidade, que te impede de avançar, que te impede de ver um futuro de sucesso dentro da advocacia. Então, a maior mentira contada, e essa a gente ouve há muito tempo, é que é difícil. As coisas exigem paciência, resiliência e qualificação. E acontece. Porque, além disso, a gente precisa também contar com amigos, com parceiros, com pessoas que possam nos orientar, nos guiar, nos abrir caminhos, nos abrir uma visão de mundo que nós não tínhamos. Então, precisamos de paciência e de resiliência, mas tirar da nossa mente essa história de que é difícil. As coisas são possíveis e elas vão acontecer. E você que nos assiste, né, e às vezes tem uma pessoa próxima ali que está passando, né, por esse processo de aprovação ou de estudo, tanto na faculdade quanto no exame de ordem, cuidado, né, com o que você fala. Às vezes uma palavra sua, né, desmotiva demais quem está nesse curso, né, quem está nessa labuta. Então, pô, tenta motivar, porque às vezes aquela frase não passou de novo, para quem, né, está batalhando aquilo ali, né, quebra por dentro, né? Então, tenta ser motivador, tenha empatia, se coloca no lugar do próximo, porque as coisas vão fluindo com planejamento, estratégia, como o doutor comentou. Mas fala aí para o nosso público, quem que é o Victor Pegoraro antes da advocacia? É uma questão bem difícil quando a gente está imerso no trabalho num nível tão profundo, conseguir se desvencilhar daquilo que você faz. Mas eu costumo dizer que eu sou apenas um jovem sonhador que veio da Vila Carmela, aqui em Guarulhos, que observou ali no início da vida, observou as mazelas sociais, as mazelas da sociedade, vendo amigos de escola optando por caminhos diferentes, né, tendo caminhos que os levaram para lugares não tão bons e que decidiu a partir disso que na sua vida, na minha profissão, eu a utilizaria para conseguir fazer justiça, tanto no aspecto jurídico daqueles que precisam, mas também atuando na base, Dr. Robson, com a educação. Então, levando a oportunidade, levando a educação a quem precisa. Eu costumo dizer, e isso no aspecto da faculdade, diversos alunos eu vejo que são os primeiros da família a estar inserido no âmbito acadêmico, são os primeiros da família a ter uma formação, e eu costumo dizer para os alunos nesse contexto, vocês estão mudando
décadas e décadas de gerações. Vocês são o ponto de não retorno da sua própria família. A partir da sua formação, os que vierem no futuro verão que é possível e vão seguir vocês como exemplo. Porque sem educação a gente sabe que continuaremos aqui na ponta da lança apenas enxugando o gelo, né? Então, quando a gente pensa no aspecto da criminalidade, a educação tem impacto nisso. Quando a gente pensa no aspecto de renda, a educação tem impacto nisso. Então, no âmbito da educação, no âmbito acadêmico, eu vejo que estamos auxiliando esses alunos a ter uma profissão. Esse é o meu foco principal dentro da universidade. Nós teremos juristas, nós teremos pesquisadores, nós teremos acadêmicos, sim, mas o meu ponto principal é que eles saiam de lá com uma profissão e prontos para exercer de fato essa profissão, porque isso muda as vidas. Hoje você, quanto tempo faz que você advoga? Eu advogo há 10 anos. 10 anos. E atualmente você também, além das suas atividades, né, você coordenador adjunto, né, de um curso de Direito em uma grande instituição. E qual que é a sua visão em relação ao preparo e formação técnica do discente no curso de Direito? É uma preocupação constante, né, termos o desafio de competir no âmbito da sala de aula, no âmbito da formação acadêmica do discente, com questões, Dr. Robson, que fogem à preparação acadêmica. Hoje nós temos um acesso à internet facilitado, que é muito bom, que é essencial, tecnologia, vamos falar um pouquinho sobre isso também, mas que é um desafio para o professor que está ali na frente da sala de aula. Conseguir prender a atenção de uma turma de 50, 60, 70, 100 alunos ao longo de 3 horas, depois de um dia inteiro de trabalho, num contexto em que ali no celular ele pode ter um lazer, ali no celular ele pode ter algo mais gostoso do que estar na sala de aula, né? Óbvio que passar por esse processo é essencial para ter uma profissão, mas a gente sabe que as distrações existem. Então hoje o maior desafio do discente é conseguir manter o foco, a concentração num curso de 5 anos, que eu costumo dizer, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona feita 2 vezes, às vezes de trás para frente. Então 5 anos é um tempo considerável e manter a constância, manter o foco no estudo, manter essa interação em sala de aula, deixando um pouco de lado as distrações que o mundo tem, com muita facilidade hoje no aparelho celular, é o maior desafio do discente hoje. E quanto à preparação do bacharel, o que vem de formação às instituições, e você hoje como membro também da OB, como secretário adjunto, acredito que sua visão deva ser também fora da curva nesse contexto. Como que você enxerga hoje a preparação destes profissionais? Você acredita que tem acompanhado a evolução tecnológica em relação a algumas coisas? O profissional ele sai preparado, por exemplo, para ser um gestor, por exemplo, de um departamento jurídico, um escritório, ou ele sai meio ainda perdido, ou ele... Qual é a visão sua, doutor? O aluno do direito, ao se formar, costumo dizer, ele não sai advogado, ele sai um bacharel em direito, porque naquele contexto da sala de aula, nós teremos advogados e advogadas, nós teremos juízes, promotores, delegados, então uma gama muito ampla de profissões. Eu sempre brinco em sala de aula, Dr. Robson, que alguns fazem a melhor escolha e vêm para a advocacia e outros fazem uma escolha não tão boa assim e vão para as carreiras públicas. Puxando, obviamente, a sardinha para a nossa profissão, que é a advocacia, que é a melhor de todas que existe. Mas nem todos optarão por exercer a advocacia. Então a faculdade ela não é de advocacia, ela é de direito. A faculdade dá o que eu chamo de hard skill. Ela vai te ensinar o direito civil, direito penal, direito empresarial, direito administrativo, que é o que você vai usar para qualquer carreira que você opte em seguir. Mas a faculdade não ensina e nem tem, por essa finalidade, ensinar a gestão de um negócio, ensinar a gestão financeira, ensinar um planejamento de carreira. Isso tudo são conhecimentos que nós precisamos correr atrás por fora ou aproveitando aquilo que a gente chama de questões extracurriculares. Na nossa instituição, em todas as instituições que eu passei até hoje, nós temos disciplinas eletivas, por exemplo, que envolvem gestão financeira, gestão de carreira, que envolvem desenvolvimento pessoal e trabalhabilidade. E o aluno, a aluna do curso de Direito,
precisa se apegar a essas habilidades que não são as hard skills, não são as habilidades propriamente ditas jurídicas do direito, mas que são essenciais para o desenvolvimento de uma carreira tanto no setor público e, sobretudo, no setor privado. Minha pergunta é porque justamente a gente vê alguns tipos de comentários, né, referente a algumas temáticas, porque não são inseridas dentro do contexto da formação do bacharel, e eu compactuo também da sua visão, porque como que você quer ser gestor, gerenciar algo se você não tem o mínimo técnico aprofundado? Então, assim, pô, tem 10 anos de advogado. Como que eu vou sair amanhã de uma faculdade e eu vou querer gerir, sendo que a teoria a gente sabe que é uma coisa e a prática é outra. Mas você acredita que existem excesso de bacharéis ou falta de profissionais realmente qualificados? Não vejo dessa forma. Não. Eu vejo com absoluta necessidade o crivo de um exame da ordem. Isso é essencial. Até em conversa com o nosso presidente, Dr. Abner, ele fez uma colocação muito pontual em relação à aprovação recente que teve do exame da OAB, entre aspas, para o curso de medicina agora. Eu me sinto muito mais tranquilo sabendo que um órgão de classe sério fiscaliza essas atividades profissionais. Obviamente, o exame de ordem ele não mede competência profissional, ele mede, pelo contrário, uma base de conhecimento mínimo para que aquele profissional seja habilitado a exercer a profissão. Então, eu não enxergo dessa forma um excesso de bacharéis. Acredito que aqueles que estão nessa situação passaram por um desafio muito grande, que é o primeiro de todos. São 5 anos de faculdade para conseguir um diploma, para conseguir uma certificação de conclusão. E, no geral, muitos desses bacharéis não conseguem aprovação de imediato, não por falta de conhecimento, porque o conhecimento ele teve. Ele passou 5 anos nos bancos acadêmicos. Se ele minimamente aproveitou as aulas em sala de aula, ele tem a bagagem de conhecimento necessária para ser aprovado no exame de ordem. Muitas vezes o problema é mais psicológico. A tranquilidade para fazer a prova, o desafio de fazer a prova. Isso é muito mais impactante do que o conhecimento em si. Porque quem passou 5 anos, nem que seja só ouvindo o que o professor falava, tem uma bagagem mínima para poder se submeter a um exame como esse. Hoje, participando da fiscalização e supervisão também do exame de ordem, eu tenho essa mesma percepção, que realmente é a questão psicológica, ela impacta muito mais e é o que às vezes te tira do prumo, porque o conhecimento ali você tem. É você não acreditar no que você estudou ali, tá nervoso e tal, isso atrapalha demais. Mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, quem ainda não assistiu, assista aí nos episódios anteriores, eu falei a respeito de uma examinanda que foi pega em sala de aula colando, né? Então já começou errado, né? Então você vê que ali aquele pré-requisito que o advogado precisa ter depois, lá na frente, a questão da idoneidade moral, ela já está burlando. Então, não assistiu? Assista os anteriores aí, porque tem muita coisa nesse contexto interessante. Doutor, você contrataria hoje a sua versão recém-formada? Contrataria e orientaria. Né? Eu costumo dizer que nada ensina mais do que a vida. E eu sempre tenho essa fala com os alunos, com os jovens advogados, mas sobretudo com os alunos. Aproveite para errar agora. Aquilo que a gente erra, a gente não esquece mais. Muitas vezes aquilo que a gente acerta, a gente esquece. Mas aquilo que a gente erra, a gente aprende efetivamente. Então aproveite para errar e errar muito durante a faculdade. Porque ali você não está colocando em risco a vida, a liberdade, a propriedade de ninguém. Depois que você se forma como um jovem advogado, a sua margem de erro diminui muito. Haverá erros. Isso é natural acontecer. O que nós precisamos trabalhar é para que esses erros sejam mitigados, para que não causem prejuízos irreversíveis aos nossos clientes. Porque aí temos até responsabilização em cima disso. Mas eu contrataria sim, cometeria os mesmos erros? Não, orientaria exatamente nesse sentido, mas esses erros são o que me trouxe até aqui. Os seus erros é o que te trouxe até aqui. É isso aí. Então eu contrataria assim com muita tranquilidade. Hoje você exerce um cargo, né, na OAB, a OAB que completa esse ano aí 50 anos, né, a OAB Guarulhos. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu cargo, como que você chegou, o que é, qual a função, o que faz um
o secretário adjunto. Explica aí para os nossos telespectadores, por favor. Maravilha, Dr. Robson. E como conversávamos há pouco, né, temos muitos acadêmicos de direito que acompanham o Café com Justiça. É importante a gente trazer alguns esclarecimentos que muitas vezes as pessoas confundem. O primeiro deles, tá? Nenhuma função dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, diferente de outros conselhos, mas dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, nenhuma função é remunerada. E esse é um dos maiores desafios também que nós temos, de engajamento. Então, desde a diretoria eleita, sempre eleita por um triênio composta por 5 membros, o presidente, o vice-presidente, secretário-geral adjunto e tesoureiro. Então, essa equipe de 5 pessoas, eu costumo dizer que seguram o volante, né, Só uma adendo, desculpa te interromper, você que está se preparando aí para o exame de ordem, pega o bizu aqui do doutor, porque isso aqui cai na prova, hein? Ó. Exatamente, na matéria de ética profissional, 8 questões, isso é muito importante. Então, a diretoria é quem segura o volante, mas o motor da OAB é a advocacia que trabalha voluntariamente em diversas comissões. Temos mais de 65 comissões ativas hoje na nossa ordem. E a função do diretor é ter a visão ampla e dar a direção que nós vamos seguir. E essa direção vem acompanhada de diversos advogados e advogadas voluntários que abraçam esse projeto, que abraçam essa visão e fazem as coisas acontecer. Eu brinco que 5 diretores sozinhos não conseguem nem abrir o AB, porque é muita porta para abrir, depois muita porta para fechar. Precisa de braço, né? Precisa de braço, precisa da advocacia. E aí, dentro dessa função hoje de secretário adjunto, além das questões institucionais, então as pesquisas de qualidade da advocacia, dos equipamentos da advocacia, as salas da OAB nos fóruns, nós temos os polos descentralizados em Guarulhos, então o polo São João Aeroporto e o polo Bom Sucesso Pimentas. A gente faz o controle de qualidade da opinião pública da advocacia. Nós também gerenciamos, cada diretor, uma gama de comissões, uma gama de complexos. Temos o prazer, inclusive, de compartilhar uma pasta em conjunta dentro da Comissão de Cultura, que o doutor preside o Núcleo de Direito Aeronáutico. Então, cada diretor tem ali sob sua responsabilidade alguns eventos específicos, algumas comissões específicas e funções institucionais dentro da OAB. Mas eu brinco, se precisar trocar uma lâmpada, pode me chamar que é para isso que a gente está aqui. E não é papo furado não, porque toda vez que a gente está atrás ali dos bastidores, que vê, realmente, o doutor tá lá, tá trabalhando, tá em todas as reuniões lá e sempre com a mesma postura, não que não tenha problemas, mas isso não transparece, isso é importante, viu, doutor? Qual a decisão difícil um dirigente da OAB precisa tomar e que o público nem imagina? Enquanto diretor de ordem, penso que, além de trabalhar para que a advocacia seja unida, para que a advocacia avance cada vez mais dentro dos projetos, nós precisamos prezar pela harmonia, Dr. Robson. E quando lidamos com seres humanos, os conflitos são inerentes. Onde há 2 pessoas, haverá 2 opiniões divergentes e essas opiniões, por vezes, esquentam um relacionamento, essas opiniões, por vezes, fazem com que 2 pessoas percam a capacidade de diálogo e nós, enquanto diretores da OAB, penso que temos essa função mediadora, essa função de conciliação. Então, entre 2 partes, que seja por uma atuação voluntária na própria OAB, seja por uma relação adversarial num processo, deixaram de se falar, perderam o diálogo, enquanto diretores da OAB, nós somos um pilar de mediação e conciliação para que possamos unir esses colegas novamente. Na medida do possível, ninguém é obrigado a conviver com ninguém, mas na medida do possível, ser um canal de restabelecimento desse diálogo. E esse é o maior desafio, que eu digo, não só dentro da OAB, mas também numa coordenação de curso. Nós lidamos com problemas de relacionamento entre alunos, dos mais variados possíveis. Então, ser esse pilar de união da advocacia. O diretor da OAB precisa ser o primeiro a conclamar a união da advocacia. E gerir pessoas, né, não é fácil, né? Gerir processos é difícil. Agora, gerir pessoas e conflito é o que acho que é mais trabalhoso, na minha opinião. O doutor, ele trabalha, né, atualmente, iniciou na parte do direito empresarial e hoje desenvolve dentro do escritório algo nichado dentro da linha criminal, penal,
e muitos casos de operações policiais e julgamento público, não é isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando uma operação ganha manchetes nacionais, quem costuma chegar primeiro? A justiça ou a narrativa? Sempre a narrativa, sempre a narrativa. A narrativa ela já é estabelecida ali no primeiro minuto em que um caso adquire um escopo midiático. Quando envolve uma operação policial com um juiz concursado, por exemplo, isso é um pouco mitigado. O juiz ele tem o seu viés, a juíza tem o seu viés, mas ainda tem um conhecimento técnico, tem aquela noção de que um julgador, uma julgadora precisa ser equidistante da causa, precisa ter um mínimo de imparcialidade objetiva. Quando isso vem, por exemplo, para o tribunal do júri, aí a coisa muda de figura, Dr. Robson. Aí o seu cliente ele já entra condenado por 7 votos. E o seu trabalho ao longo de todo o processo, e não só no plenário, o seu trabalho nas suas intervenções midiáticas, o seu trabalho na estratégia adotada no processo é para tentar reverter um voto daquele futuro julgador que vai ser sorteado para julgar o seu caso, tentar reverter o voto um a um para demonstrar a inocência do seu cliente, para demonstrar uma pena que seria justa aplicada. Nem em todos os casos se busca a inocência, muitas vezes a discussão é sobre uma proporcionalidade na acusação, porque, fazendo um parênteses, casos midiáticos existe sempre uma desproporção gigantesca entre a gravidade da conduta praticada, até mesmo para réus confessos, e a acusação imposta por um agente do Ministério Público. Isso é quase que evidente. Tá? A absolvição, nesse caso, ela recebe menos atenção do que a acusação. Muito menos, e até nos casos em que a absolvição não é o justo a ser aplicado, um caso em que a condenação é necessária, a denúncia, a força do Estado contra esse cidadão acusado tem muito mais forte. Então, um caso que seria de um homicídio simples se torna um homicídio com 4 qualificadoras. Um caso que seria de um homicídio culposo, e nós vemos muitas situações como essa, recentemente inclusive. Um caso que seria tratado naturalmente como um homicídio culposo, pelo fato de ter pego repercussão midiática, se torna um homicídio doloso. Submete um cidadão, 2 cidadãos, 3 cidadãos a um tribunal do júri, sem qualquer tipo de fundamentação teórica justificável, simplesmente pelo fato de que esse caso pegou mídia. Então, o advogado, a advogada precisa tomar muito cuidado com o que faz. A mídia tem que ser encarada como parte da estratégia do processo. Nunca, nunca como forma de autopromoção ou de aparecimento midiático, porque isso só vai prejudicar o cliente e a sua imagem profissional também. As redes sociais hoje em dia elas estão influenciando, né, muito as decisões jurídicas e ampliando às vezes a pressão popular. Né, recentemente você teve em um caso de grande repercussão que ainda está em curso o processo, a gente pode preservar e não falar o nome do clube, mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa atuação. Nesse tipo de caso, de situação, o maior desafio, Dr. Robson, é o gerenciamento do emocional do seu cliente, do emocional. Porque a partir do momento, e esse caso que você mencionou, óbvio que não vamos falar abertamente, é um caso que está em atividade ainda, mas o maior desafio foi fazer com que minha cliente desejasse continuar viva até o final do processo. Porque quando falamos dessa força do Estado, a força da persecução criminal, ela destrói o homem, ela destrói a mulher antes mesmo de uma sentença penal condenatória surgir. E por vezes, essa sentença condenatória nem vem. Lá no final, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, vem uma sentença de absolvição. Só que absolveu o cidadão para quê? Já se martirizou. Já se martirizou. A gente precisa entender que não só no Brasil, mas isso no contexto mundial, responder a um inquérito, responder a um processo já é uma punição. E quando isso ganha contornos midiáticos, contornos populares, a coisa fica ainda pior. Nesse caso em específico, ameaças de morte contínuas dos nossos clientes, contínuas, em redes sociais, em cartas enviadas. Tá? A pessoa não podia mais ficar em casa, precisava residir em endereços ao longo de ali 7 dias, uma semana no endereço, uma semana no outro, porque a
não só a mídia, mas a própria estrutura do Estado, se aproveitando da mídia, a toda semana alimentava com informações parciais, meias verdades, uma força-tarefa que divulgava meias verdades na imprensa, fazia com que as pessoas apaixonadas por esse clube fossem até os perfis dos clientes para ameaçar. E aí como que eu gerencio a parte jurídica da investigação defensiva, da defesa, do inquérito, e a parte emocional do cliente para que ele queira se defender e não desista de fato de continuar vivo, seguir vivendo, não entregue os pontos. Isso é muito difícil de gerenciar de fato enquanto advogado e advogada. Coisa que, em poucas horas, a reputação de um bom profissional pode ir pelo ralo, né? Então, Robson, são anos e anos, às vezes décadas, para você construir um nome, seja em qual mercado for, seja na advocacia, seja no empresariado. Mas para destruir, só precisa de 5 minutos. Isso mesmo. O advogado pode ser julgado junto com o cliente? O advogado sempre é julgado junto com o cliente. Isso é triste. E nós precisamos combater. Uma das frentes, inclusive, que a Ordem dos Advogados do Brasil tem, é sempre essa de trazer para o imaginário popular, trazer para o senso coletivo de que o advogado defende direitos e garantias. O advogado defende a administração da justiça. Seja para o culpado, seja para o inocente. O que a gente não pode nunca é confundir a figura do profissional, do advogado e da advogada com a figura do cliente. Só que, por vezes, isso acontece. Tanto nos julgamentos, quanto na própria imprensa. Temos um caso recente de uma advogada, inclusive, em que um grande doutrinador assumiu esse caso. Dr. Auri Lopes Júnior, questão pública, podemos falar abertamente. E ele começou a ser absurdamente atacado nas redes sociais por estar advogando por uma pessoa, por estar trabalhando. E é engraçado que o médico que fez um juramento e atende quem quer que seja, esse nunca é julgado. É julgado. Mas o advogado, sim. A advogada, sim. Mas, por uma questão simples, doutor. Nós somos a pedra no sapato de muita gente. A advocacia tem esse condão. É a pedra no sapato do poder estatal. E por conta disso... E por isso não basta, né, também, o advogado, ele ter um conhecimento técnico jurídico. É preciso, na nossa atividade, ter coragem, né? Principalmente em casos de repercussão midiática, não é isso? Coragem e também autocuidado, tá? Autocuidado. A advocacia, ela precisa se preservar, principalmente quando atua na área criminal, em processos desse porte, processos desse JAS. Nós precisamos nos resguardar contabilmente, fiscalmente. Nós precisamos ter uma estrutura societária muito bem definida, porque no momento em que você junta uma procuração no processo, isso é muito comum de acontecer. Conversando com agentes policiais, no bastidor a gente descobre isso. O advogado ele passa a ser investigado junto com o cliente, só que de maneira completamente ilícita, né? Nos bastidores. E nós não podemos deixar nenhum tipo de vestígio. Costumo dizer, entrou no processo, primeira coisa que você faz, assina o contrato de honorários, assina uma declaração de licitude dos valores utilizados para pagamento dos honorários advocatícios, você identifica a fonte pagadora no contrato, emite nota fiscal. Ninguém vai poder falar nada sobre você, sobre os seus honorários legítimos recebidos, mas nós precisamos ter esse autocuidado para evitar, como nós temos visto no último ano, diversas operações policiais envolvendo advogados e advogadas também. Então nós precisamos nos resguardar documentalmente sempre que atuamos nesse tipo de caso, de situação. Perfeito. Doutor, o futuro da advocacia, vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial aí, doutor. Quem corre mais risco? O advogado que ignora a inteligência artificial ou o advogado que depende apenas dela? Ambos, absolutamente ambos estão correndo um risco muito sério. Uma, porque inteligência artificial é o segundo cérebro, não pode ser o primeiro. Inclusive a natureza, ele surge para ser, ele tem essa nomenclatura de segundo cérebro. Nós não podemos abrir mão de um viés humano, de uma estratégia humana em favor daquilo que a inteligência artificial nos faz. Não é muleta, né? Exatamente. Temos visto muitos casos de aplicação de multas
aos clientes, pela invenção de jurisprudência, alucinação de inteligência artificial. Colocando relator que já morreu. Relator que já morreu, relator que não é da Câmara Criminal, do processo criminal. Porque a inteligência triste, artificial, né? Porque... É triste, é muito triste. Porque a inteligência artificial ela não foi feita para te dizer, Dr. Robson, eu não sei. Ela foi feita para te dar uma resposta. Se ela não tiver, ela inventa. Então nós precisamos saber utilizá-la, ela com prompts corretos, para que ela sirva como um suporte para otimizar, né? Mas não te substituir. Eu também penso nisso. Nunca te substituir. Então, o advogado que não utiliza, ele já está atrás daquele que utiliza em termos de produtividade, e isso impacta também na captação lícita de clientela. E o advogado que só utiliza tem um problema muito grande, porque na audiência, na sustentação oral, no plenário do júri, a inteligência artificial não vai poder fazer o trabalho. Então, nós precisamos encontrar, como em tudo na vida, o justo meio termo. Né? O advogado, o futuro, será mais técnico ou mais humano? Penso que mais humano. Porque o uso da IA vai equilibrar muito a questão técnica. Muito. Quando você tem duas partes litigando no processo em que as duas têm acesso a esse suporte técnico de uma inteligência artificial, o jogo vai ficar muito equilibrado. Então, o diferencial vai ser aquele advogado, aquela advogada que sabe olhar para o cliente, entender as dores humanas que ele sofre e acolher. Acolher o cliente, saber conversar com o cliente, saber falar, ter uma técnica de oratória, uma técnica de persuasão. A advocacia ela volta a ser cada vez mais como a advocacia do século passado, a advocacia da oralidade, porque a parte técnica, a parte escrita, surge, né, ali o mecanismo da inteligência artificial para igualar o jogo. Mas na parte oral, na parte da oralidade, é ali que vai ser o diferencial da advocacia. Por isso, estudem, desde a faculdade, técnicas de oratória e técnicas de persuasão. Isso vai ser um diferencial. A frase que você utilizou, estudem desde a faculdade, é algo que precisa ser realmente internalizado pelo bacharel. Sabe por quê? Porque a gente tem que utilizar a ferramenta tecnológica a nosso favor, mas também não ter como muleta, porque, assim, eu particularmente, né, eu gosto de livro físico, né? Eu gosto de rabiscar e tal. Isso tem se perdido às vezes, mas a gente sabe que o vade-mecum é uma peça fundamental na segunda fase do exame de ordem. Então, tem gente que não usa mais na universidade e antes de ir para a segunda fase, ele compra uma ferramenta que ele vai utilizar, mas que ele nunca utilizou. Como que ele vai lograr êxito, sei lá, na prova em si, porque ele se preparou por outra ferramenta? O que você acha a respeito disso, né, como coordenador também? Não consegue. Eu sou professor de prática crenal. E diversas vezes na primeira aula o aluno chega com o celular. Eu falo, pô, muito bacana, vocês estão usando o celular, mas pode ir na biblioteca, tem vade-mecum lá. Pronto. Ah, professor, mas por que eu vou pegar vade-mecum, tecnologia? Eu falei, perfeito, você vai usar isso na sua vida. Depois que você se formar e tiver com a OAB na mão, você nunca mais vai abrir um vade-mecum, não vai precisar. Você pesquisa na internet, pesquisa no celular, bacana. Só que no exame da OAB você não vai ter acesso a isso. Então até lá, 30% da prova é saber pesquisar no vade-mecum, saber usar índice remissivo, saber usar índice sistemático, saber utilizar isso para ganhar tempo na prova. Justamente. Gestão de tempo passa por saber manusear o vade-mecum. Isso é essencial. E técnica, né? Porque ali você estuda por uma ferramenta, né? Pelo livro, e não adianta você, na hora você vai estudar, vai pegar outro material. A gente está falando do psicológico. Já quebrou, já destruiu o seu psicológico, já abalou, né? Mas... Pô, existe diferença entre fazer justiça e aplicar a lei? Existe muita diferença entre fazer justiça e aplicar a lei, porque eu não sou daquela premissa 100% positivista, legalista, de que justo é o que foi aprovado numa legislatura, numa lei, num Congresso Nacional. Pelo contrário, muitas vezes nós temos aprovações de legislações, de leis, que batem de frente, que ferem exatamente esse senso de justiça. Então são duas frentes diferentes. E eu sempre brinco, Dr. Robson, uma frase muito conhecida, né, quase que um jargão da advocacia, mas quando a lei conflita com a justiça, nós temos que buscar a justiça. E é por isso que o nosso Estatuto da Advocacia nos legitima a, inclusive, advogar contra texto expresso de lei
desde que nossa tese seja, por exemplo, uma inconstitucionalidade. E quando a gente volta a observar, e aí uma posição pessoal minha, de grande parte também da advocacia, é que nós estamos vivendo um período de recrudescimento penal de janeiro para cá, diversas legislações aprovadas, que, no meu sentido, de fato, fere um sentimento de justiça. Nós precisamos ter uma preocupação, sim, com o combate à criminalidade, mas isso não parte apenas pelo recrudescimento penal. Não é só isso que vai resolver o problema, mas é somente nisso que nós estamos nos preocupando. Inclusive, tema polêmico que fica para um próximo episódio, mas a CCJ aprovou recentemente a redução da maioridade penal. Será que há justiça nisso? Fica a questão, coloca nos comentários se você concorda, se você discorda, mas esse é um debate que nós precisamos fazer, né? Outra questão, né? Então, eu via ontem a questão da habilitação, né, para o menor de idade, que talvez seja possível daqui a um tempo, mas e a questão da responsabilização também, principalmente na esfera criminal, penal. Então, são temas aí que a gente vai poder abordar aí futuramente. Tem um amigo aí para vir, a gente vai organizar um bate-bola aí também. Bacana. Mais para frente vai ficar legal. Doutor, o tempo aqui passa muito rápido, temos diversas temáticas aqui onde a gente poderia estar conversando e, se estendendo, mas o tempo aqui é escasso. Vamos fazer um bate-bola breve, eu pergunto e o doutor fala através de uma frase? Perfeito. Um julgamento histórico. Caso dos Irmãos Naves. Um livro que não é jurídico. O Discurso da Servidão Voluntária de Etienne de la Boétie. Um hábito que mudou a sua vida. O autocuidado. Uma qualidade indispensável para liderar. Ser exemplo. Eu ia continuar, mas eu vou pegar o gancho aqui. O nosso a gente não combinou nada, mas eu sempre falei. Acho que tem 3 pilares para mim que um líder ele precisa direcionar e ter como base. Ele tem que liderar pelo exemplo e pelo exemplo. Não tem outro. Legal. Uma palavra para definir a advocacia, doutor. Grandiosa. Uma palavra para definir a OAB. Indispensável. Uma palavra para definir o futuro. Esperança. Doutor, se você pudesse deixar uma única mensagem gravada para ser ouvida por todo estudante de direito do Brasil, qual seria? Fica à vontade na câmera 2 e depois já deixa as suas redes sociais. Fica à vontade, mestre. Uma palavra para todos os estudantes de direito, bacharéis em direito, poderem ouvir em todo o Brasil inteiro, em todo o Brasil. É possível. Você vai conseguir. Basta ter paciência, resiliência, coragem e não desistir. Muitas vezes, dentro de casa mesmo, a gente encontra as pessoas que nos desanimam. Já ouvi muito isso de alunos. Então, é possível, você vai conseguir. É questão de paciência, resiliência, coragem e estratégia. Vai dar certo. Perfeito. Meu amigo, e assim como todos os nossos convidados aqui, a gente entrega um certificado de agradecimento, de participação. Muito obrigado pela presença. Essa caneca aqui que o doutor tomou café também é sua, caneca do Café com Justiça. Obrigado pela presença. Nós teremos outros aí episódios, a gente conta com você. Tem muito conteúdo técnico aí que a gente precisa extrair e utilizar como fomento, principalmente para quem está estudando, para quem ainda está estudando, se preparando. Então, obrigado por hoje. A gente também está à disposição. Quer deixar algum recado? Fique à vontade, suas redes sociais. Obrigado. Minhas redes sociais, no Instagram, @victor.pegoraro. Dr. Robson, parabéns pela iniciativa. Café com Justiça é um dos programas de Guarulhos hoje de maior relevância, maior conteúdo. E eu lembro quando você idealizou isso, lá no primeiro programa, a gente já chegou a conversar. E ver o sucesso do programa é um enorme prazer, porque é de Guarulhos, é da cidade, a gente precisa valorizar o que vem daqui da nossa terra. Parabéns. Então é isso aí, Café com Justiça trazendo conteúdo aí genuíno para você, diversas autoridades, tá? Com os temas
maiores e melhores e atuais, tá bom? Então, se você ainda não segue, se você ainda não está inscrito, segue, curte, compartilha e deixa aí o que você tem de sugestão, quem que você quer que a gente traga aí, que a gente coloca na descrição aí, a gente vai tentar trazer, certo? Até mais, até o próximo episódio. Tchau, tchau.